Eu te entrego a minha vida, nos batize com o teu Espírito Santo, Senhor, porque sabemos que quando temos Ele, temos tudo que carecemos e necessitamos. Fique conosco, fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que privilégio nós podermos abrir a Bíblia, né? E deixar Deus falar conosco. E o tema que nós vamos aprender hoje é o último mergulho, a lição número 8. E quais lições nós podemos tirar da vida de Naamã? São lições preciosas que, quando me passaram esse tema, eu orei e falei: Senhor, eu quero que seja algo que fale a mim, que toque o meu coração, que me ajude, que possa ajudar cada pessoa que vai estar lá, né? Então, desde antes eu já tinha orado por cada um que iria estar aqui. E se você está aqui ou se você está nos assistindo, saiba que Deus quer nos ensinar lições preciosas, que todas as histórias que Ele deixou na Bíblia é para o nosso crescimento espiritual. Para começar, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36 diz o seguinte: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aqui tem um encorajamento para nós. Olha, não desanime, porque você precisa ter muita perseverança para então, no final, vir a promessa, né? Claro que essa promessa é muito relativa, talvez não vai ser nesse mundo, né? Porque nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas a gente sabe que o nosso objetivo nessa terra não é nem para a gente viver aqui e ir para o céu, mas é para a gente honrar o nome de Deus aqui nessa terra, né? Então, Ele nos chama com uma promessa de que nós somos filhos dele e que Ele tem um propósito na nossa vida. O próximo texto diz o seguinte: a vida cristã é uma batalha contínua, uma marcha contínua, não há descanso nessa luta. E por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Somos plenamente apoiados em nossos pontos de fé por avassaladora quantidade de claros testemunhos escriturísticos. Carecemos muito, porém da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblico. Então, aqui nós vemos que a nossa batalha nessa terra exige várias coisas de nós. E se for por nós mesmos, nós vamos desanimar, porque a gente não consegue. É somente agarrando o braço de Cristo e aprendendo as lições pelas quais Ele quer nos ensinar que nós vamos conseguir essa caminhada. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma promessa muito linda e nós sabemos que é: eu vou estar contigo. Mas para isso, você precisa permitir que eu te molde. Para isso, você precisa permitir que eu transforme o seu caráter, que é tão defeituoso, que a sua vida seja regenerada. Então, a nossa luta não é fácil, mas a gente tem uma promessa que Ele vai estar conosco e Ele vai nos ajudar a passar por esse caminho, né? Eu gostaria que agora nós abríssemos a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 5.
Segunda Reis, capítulo 5. E aqui está a história que nós vamos hoje tirarmos lições espirituais para a nossa vida. Amém? Então vamos ler? Nós vamos ler do 1 ao 14. E aqui diz o seguinte: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu entendimento o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhia e haviam trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. Só uma observação aqui. Nesse período, eles tinham lutado contra o povo de Deus, então eles pegaram alguns cativos do povo de Israel e levaram. E nisso tem uma menina que ela foi, aqui nos conta, que ela foi servir a esposa de Naamã. E hoje a gente não vai ter tempo de contar da história dessa jovem, mas é uma história encantadora quando você lê no Patriarcas, Profetas e Reis. O quão essa moça, desde nova, teve um caráter notável. Por conta da educação dos pais, ela desde novinha sabia quem era o Deus dela. E diz que mesmo ela sendo cativa, estando em terra estrangeira, ela obedecia a Deus e testemunhava todos os dias da sua vida a misericórdia de Deus. Então, ela tinha, vamos pensar, até desculpas aplausíveis para, por que eu vou servir meu Deus sempre que eu estou cativa? Mas não, ela não deixou hesitar. E aonde ela estava, ela testemunhou o Deus pelo qual ela acreditava. E isso é uma lição muito grande para a gente. Aonde nós estamos hoje, nós temos testemunhado do que Cristo fez por nós? Nós temos mostrado o amor dele pela nossa vida? Nós precisamos aprender lições preciosas com essa jovem. Mas vamos continuar o texto. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria de sua lepra. Então ela conhecia o quê? O profeta que era de Israel, né? E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. O rei da Síria ficou sabendo, então disse: vai, eu enviarei uma carta ao rei. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando essa carta chegar a ti, eis que com ela enviarei-te Naamã, o meu servo, para que possas recompensá-lo da sua lepra. E sucedeu que, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Então, nesse momento aqui, o rei de Israel achou que o rei estava querendo provocar ele, porque eles já tinham perdido a guerra. E aí, do nada, vamos se dizer, o rival manda uma pessoa para ele. Ele fala: ele está zoando comigo. Ele está querendo causar uma intriga para poder me matar. Então, ele não tinha entendido o que estava acontecendo, né? E aonde eu parei? O 8, né? E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus. Olha que legal. Outra lição que nós podemos aprender essa noite. Será que nós somos considerados o povo de Deus, ou o homem de Deus, ou a mulher de Deus? Quando alguém se refere a gente, nossa, fulano é de Deus.
Que lição interessante isso, essa palavra me chamou muita atenção. Então ele ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com seus cavalos, com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele dizendo: vai e te lava no Jordão quantas vezes? 7 vezes, e tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, foi-se embora e disse: eis que pensei que ele certamente sairia até mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar nela e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu-se em fúria. Verso 13. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer qualquer outra coisa grande, não teria tu feito? Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou quantas vezes? 7 vezes no Jordão, segundo disse o homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de quê? Uma pequena criança, e ele ficou limpo. Que interessante essa história. Quando nós lemos essa história, vocês conseguem imaginar como deve ter sido observar esse milagre? Ele levantando uma vez, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada, 4 vezes, nada. E aí a expectativa começa, a ansiedade começa a acelerar o coração, né? E aí? Eu imagino que deve, naquele momento ali, naquele cenário, todos os servos dele devem ter ficado em silêncio, temeroso, esperando que se realmente isso iria acontecer. Outra coisa interessante também é a grande pergunta, com certeza sempre fazemos todas as vezes que lemos essa história, é o seguinte: por que a bênção veio apenas depois do último mergulho? Por que Deus não foi limpando a pele de Naamã a cada mergulho que ele dava? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus esperou até o último mergulho, em vez de já ir limpando? A cada vez que ele levantasse, um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais limpo. Será que Deus queria ensinar alguma coisa para Naamã? O que vocês acham? Com certeza, né? Aqui diz o seguinte: havia detalhes que precisavam ser ajustados na vida de Naamã antes de um milagre acontecer. Então não era apenas ele mergulhar e levantar. Havia detalhes que precisavam ser aprendidas na vida dele. E assim é a nossa vida cristã. Às vezes nós não entendemos o porquê nem para que Deus nos manda ou pede alguma coisa. Mas com certeza tem um texto que ela fala que tudo é para moldar o nosso caráter. É para nos ensinar alguma lição. E por último, a experiência de Naamã pode ser a chave para responder a muitos porquê em nossas vidas, em nossa vida. Então, a lição de o porquê não foi um pouquinho de cada vez, a lição que foi para ele, nós também podemos tirar lições na nossa vida e entender muitas chaves do porquê que às vezes a gente não sabe a resposta de muitas coisas e Deus sim sabe, né? A primeira lição que eu quero destacar com vocês, que Naamã precisava aprender, era o valor do quê? Da humildade. Será que isso é fácil de ser aprendido? Nós somos naturalmente humildes? O que vocês acham? Acho que nós somos totalmente o contrário disso, né? Então, Naamã não era muito diferente de nós. Ele era diferente?
Não era. Tanto que eles até questionam, né? Não são porventura os outros rios, né, muito melhores do que todas as águas de Israel? Ele queria o quê? Que fosse onde ele queria. Peraí, eu quero um milagre, mas eu quero da minha forma. Eu quero no rio, então já que é para ser um rio, então deixa eu escolher um rio melhor. Deixa eu ir aonde me agrada mais, onde visivelmente os meus olhos podem ver mais. E o meu irmão até falou ali nos pedidos e agradecimentos que às vezes nós oramos a Deus, querendo que Deus abençoe os nossos planos. Em vez de nós orarmos e falarmos, Senhor, o Senhor conhece muito mais que eu. Que o seu plano seja feito na minha vida, que o seu plano seja realizado na minha vida. Eu não conheço o que é melhor para mim. E Naamã teve que aprender isso também, porque ele tinha um coração orgulhoso. Olha o que esse texto nos diz, Profetas e Reis. O orgulhoso espírito de Naamã rebelou-se contra o seguir o caminho indicado por Eliseu. Os rios mencionados pelo capitão sírio eram embelezados por circundantes bosques e muitos acorriam às margens desses deletáveis correntes para adorar os seus ídolos. A Naamã não custaria grande humilhação de alma descer a uma dessas águas, mas era unicamente seguindo as específicas indicações do profeta que ele poderia alcançar a cura. Somente voluntário que obediência traria o resultado desejado. Então, Naamã tinha um coração orgulhoso. E nos que ele mencionou, né, os rios, muita gente ia para lá para o quê? Adorar outros deuses. E ele, com certeza, quando você lê no Profetas e Reis, ele era acostumado a ir lá para adorar outros deuses. Então, para ele não seria uma humilhação, seria um divertimento. Eu vou ali, mergulho 7 vezes ali onde eu me sinto já familiarizado e está tudo bem. Mas era assim? Ou Deus queria ensinar algumas lições para ele? Não é simplesmente o milagre, é o que te leva a realmente acreditar no milagre. O que te leva a acreditar que o que Deus disse cumpre independente do que Ele falou. Mas para cumprir na minha vida eu preciso acreditar e obedecer. Opa, peraí. Olha que interessante esse texto. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria do quê? Irmãos, 5 minutos. Às vezes parece ser tão óbvio. Mas se esse texto fala de 5 minutos, é porque eu acho que a maioria da nossa vida, 100% do tempo, o egoísmo e o orgulho está elevado. Porque esses 5 minutos sem orgulho removeria muitas das dificuldades. Como tem sido a minha vida? Como tem sido aí, tem outro texto que ela fala também dos problemas entre os irmãos. Que se esse egoísmo e esse orgulho fosse postos de lado, nós teríamos mais harmonia entre os irmãos, seríamos mais amigáveis. Então, será que a nossa vida também carece de submissão, de humildade? O orgulho impede a ação de Deus em nossa vida. Nós precisamos ter consciência disso. O nosso orgulho impede Deus agir na nossa vida. E às vezes a gente não entende porque Ele não age na nossa vida. A humildade é uma qualidade que agrada a Deus, porque ela agrega outros valores, como por exemplo a submissão. Quando eu sou humilde, eu sou submissa. E agora a gente para pensar, será que a vida cristã não é submissão? O que vocês acham? Será que precisamos ser submissos? Tem vários textos que falam que as mulheres devem ser submissas a quem? Mas o marido que é submisso a quem? A Deus. Então também não é bagunçado, né?
A mulher é submissa a um homem que é submisso a Deus e também que é submissa aos seus irmãos em Cristo. Isso é o que nós carecemos na nossa vida. Sermos humildes, submissos. Entendemos que o nosso objetivo nessa vida é totalmente diferente do que às vezes a gente quer. Nós somos muito egoístas. Vou dar um exemplo. O que a gente ensina desde criança para um bebezinho? Quando ele crescer, ele tem que ser o quê? Vocês não falam nada para o filho de vocês? Que tem que ter faculdade, que ele tem que ter isso. Mas será que a gente ensina as crianças que quando elas crescerem, ou desde pequenas, é necessária a humildade, a entender que o projeto ou o plano de Deus na vida daquela criança é falar, filhinho, você vai ter uma idade pela qual você vai ter que entender o chamado de Deus para a sua vida. E esse chamado, Ele que vai te dar. E você tem que só dizer assim diz o Senhor. E assim se cumpra na minha vida. É totalmente diferente do que eu falar, quando eu crescer eu quero que meu filho seja um médico, um advogado. Não tem muito orgulho será embutido até nas coisas que a gente ensina para nossas crianças. Desde pequenininho a criança já nasce pensando que eu tenho que ser, eu tenho que fazer. E não, eu vou ser o que Cristo espera que eu seja. Filhinho, ou nós como adultos hoje temos que aprender a ser submissos a Cristo. Senhor, por que o Senhor me chamou no trabalho pelo qual eu estou? Por que o Senhor fez eu morar em Uberlândia? Qual é o teu propósito na minha vida? É para honrar e glorificar o seu nome na vida de quem? Olha que diferença. Aí sim nós vamos aprender o que é submissão. Ser submisso a Cristo em todas as vontades. E ser humilde, né? Deixarmos de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Que Deus vai poder atuar na nossa vida. Em Tiago 4:6 diz o seguinte: portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tem uma história que conta de um jovem que ele foi convidado para dar uma palestra e ele estudou muito para aquilo pelo qual ele ia fazer. Ele dedicou tempo e tal. Então, quando ele foi entrar para dar a palestra, ele entrou com o corpo até erguido, assim. Tipo assim, eu sei do que eu vou falar, eu estou bem preparado. Mas no decorrer dessa palestra, ele virou e começou a se embananar, começou a trocar o que ele ia falar, começou a ficar perdido. E aí o público automaticamente também fica perdido. E aí quando ele desceu bem cabisbaixo, triste. E aí um rapaz que estava sentado chamou ele e falou assim: jovem, se você tivesse subido aqui da mesma forma que você está descendo, você estaria descendo da forma que você subiu. Porque não é eu achar que eu sou melhor que ninguém. Tanto que eu, antes até de vir aqui, eu estava assistindo uma palestra do Jefferson Araújo, que estava aqui esses dias no canal dele, que ele fala o quanto que para mim estar aqui na frente do púlpito, eu preciso me humilhar perante Deus, arrepender dos meus pecados, estar conectado com Cristo. Então, jamais você pode subir aqui achando que você é melhor que ninguém. Porque as lições que eu aprendi na vida de Naamã falou muito mais ao meu coração. Porque falou a Raíssa, você é orgulhosa. Raíssa, você precisa mudar esse coraçãozinho seu. Você precisa da graça de Cristo, como esse texto diz. Aos humildes ele dá a sua graça. Então, nós precisamos somente depender de Deus. Tem um texto que fala que nós precisamos deixar o nosso eu no pó da terra, para que Cristo trabalhe em nós e habite em nós. A segunda lição que nós podemos aprender com a vida de Naamã, ele precisava aprender o quê? A exercitar o quê? Fé e perseverança. Isso é fácil? Fé. A gente até muitas vezes nós falamos, eu tenho fé em Deus. Isso é tão comum a gente escutar. Mas será que a gente persevera? Luta pelaquilo?
Ou às vezes a gente desiste fácil. A gente até quer fazer o que é correto, mas a gente começa 1, 2 dias e vai e cai. O que às vezes está faltando em nós? Fé e perseverança. Olha o que 2 Reis 5,14 diz, né? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Conforme a palavra de Deus, isso é fé e confiança. Conforme eu acreditar que Deus usou pela palavra dele através da vida de Elias, eu acreditar naquilo, eu crer naquilo e eu confiar que no caso ali, o que Eliseu falou iria se concretizar na vida dele. Isso sim é fé. Martin Luther King diz o seguinte: o que é fé? Ele definiu fé para ele. Ele diz o seguinte: fé é pisar no primeiro grau, mesmo que você não veja a escada inteira. Isso é fé. Às vezes a gente acha que fé é primeiro eu ver e depois eu acreditar. Mas fé é eu decidir que eu vou subir a escada sem saber o do final dela. O exercício da fé gera perseverança. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu exercitando a minha fé, dependendo de Cristo, entendendo que por mim eu não consigo, a perseverança vai vir junto. Por isso, fé e perseverança caminham juntos. Naamã já havia caminhado 160 quilômetros até Damasco. De Damasco até Samaria. Porém, ele precisou caminhar mais 50 quilômetros até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Então, eu já caminhei 160 quilômetros. Mas se Deus falou, eu preciso acreditar. E aí ele caminhou mais quantos? 50 e fez o que o homem de Deus falou, né? Ninguém alcança promessa sem confiança e perseverança. Nesse intervalo, às vezes a dor é enorme, quase insuportável. A doença, as provações, elas vêm. Mas precisamos saber de uma coisa: quando estamos nos braços de Deus, dor, necessidade, doença não são sinônimos de falta de bênção. Por isso, não desista. Então, às vezes a gente acha que se o caminho está muito difícil, se eu estou sentindo dor, se veio algo, um parente meu ficou doente, às vezes a gente acredita que aquele não é o caminho, mas a gente sabe de alguma coisa? Deus sabe. E o texto que eu tinha falado anteriormente, que Deus ele usa as provações para nos moldar, da mesma forma que ele faz com o ouro. Para o ouro ser refinado, você necessita levar ele aonde? No fogo. E será que fogo dói? Quem nunca queimou aí a mão? Cozinhando. Dói? Imagina, é esse sinônimo que leva para a nossa vida. Às vezes vai nos desajustar, vai nos incomodar, porque Deus está nos moldando. E Ele precisa tirar tudo negativo em nós. Eu gosto muito desse livro, Estudo sobre Fé. E olha a definição de fé que ele usa. Fé é esperar que a palavra de Deus se realize com aquilo que foi dito, dependendo de si própria para se concretizar. Gente, o que é fé? Vocês acreditam que quando Deus diz haja luz, houve luz? Literal ou simbólico? Literal. Isso é fé. A palavra de Deus diz haja luz, houve luz. Por que quando Deus dá promessas para nossas vidas a gente não acredita? Fé é esperar que a palavra de Deus se cumpra com o que foi dito. Se Deus disse, eu preciso acreditar que Ele vai voltar. Se Deus disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Deus disse nas épocas anteriores, vai haver um dilúvio, houve um dilúvio. A palavra se cumpriu?
Exatamente. Então, fé é eu entender que o que Deus disse se cumpre. Mas para cumprir na minha vida depende de mim. A palavra de Deus se cumpre. Eu não posso ter dúvida. Mas na minha vida eu preciso de um passo. Qual é esse passo? Acreditar. Acreditar. E quando eu acredito, se Deus disse, ele vai acontecer, independente do que aconteça. E tem uma história muito interessante de uma igreja nos Estados Unidos, que o pastor decidiu construir num novo local, que era do lado de uma montanha. E os irmãos lutaram, se esforçaram até construir a igreja e chegar perto da inauguração. Então, num sábado, o pastor falou assim, ó, irmãos, sábado que vem vai ser a nossa inauguração. De repente, chegou um pessoal que é ambiental e virou e falou assim, olha, a igreja que você construiu é muito grande. E o estacionamento que você construiu não cabe essa quantidade de pessoas. Se você não construir outro estacionamento, você está impedido de abrir essa igreja. E aí? O que fazer nesses momentos? E aí ele foi, era uma igreja de 100 membros, e ele virou e falou assim, irmãos, eu gostaria que na madrugada dessa noite, todos que realmente têm fé que Deus pode mover o quê? Uma montanha, venha que a gente vai orar, porque Deus precisa fazer um milagre e mover a montanha. E de 100 membros, apenas 2 dúzias apareceu na igreja para fazer oração. E diz que durante 3 horas eles oraram incessantemente. Senhor, se for da tua vontade, se é dos teus planos, que a tua palavra se cumpre, não a nossa e nem a deles. No outro dia, o pastor estava no seu escritório. De repente, alguém liga para ele e fala o seguinte, eu sou da construtora e eu estou querendo fazer um shopping atrás da sua montanha. E eu preciso da sua montanha. Se você vender um pedaço da sua montanha, a gente vai pegar toda a terra e apavimentar para você e deixar pronta, e ainda te pagar um valor. Deus moveu a montanha? Não da forma que às vezes a gente imaginava, né? Mas Deus tem uma forma incrível de cumprir com a palavra dele. E essa história é real e ela conta que no outro sábado realmente foi a inauguração dessa igreja. Às vezes a gente quer que Deus faça o que nós queremos na nossa vida. Mas às vezes a gente não sabe o melhor para nós. E da mesma forma que ele ensinou Naamã, ele quer nos ensinar hoje a depender da palavra dele, a ter fé, a ter perseverança, a ter humildade, a ter submissão, porque tudo que ele fala é real. O último mergulho foi um mergulho de quê? Fé e perseverança. Se Naamã não tivesse dado o último mergulho, o milagre não teria acontecido. Então, se ele tivesse apenas as 6 vezes, teria acontecido? Não teria acontecido. Então, ele teve que dar o último mergulho de fé e acreditar que Deus usou a vida de Eliseu para abençoar a vida dele. Importante ressaltarmos o seguinte: a Bíblia nos diz que a perseverança e a fé vêm antes do milagre. Então, nós precisamos entender isso. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer coisa, eu só devo ter fé e perseverança. Humildade, perseverança e fé são 3 virtudes que movem a graça de Deus sobre nossa vida. O último mergulho foi a certeza de que o melhor está por vir. Naquele mergulho estava a graça de Deus. Não era apenas um mergulho, era um Deus se manifestando naquele último mergulho com a graça dele. Olha o que esse texto nos diz para encerrarmos. Como eu disse, a vida de Naamã nos traz lições preciosas de dependência de Deus, de acreditar na palavra dele, de depender que o que Deus falou vai se cumprir, talvez não vai ser nessa terra. Ele não promete coisa boa. Você vai ter tudo de melhor. Não. Mas ele promete que ele vai estar conosco e vai caminhar conosco. E essa é a esperança que nós devemos ter.
A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre o quê? As tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta força de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar sobre si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Nessa caminhada cristã, mesmo que você tenha um esposo, uma esposa, filho, aqui diz o seguinte, que ela é sozinha. Não é sozinha 100%, porque ela fala que nós temos uma pessoa que luta ao nosso lado. E é a pessoa que não falha, que é Jesus Cristo. Mas aqui fala que ela é árdua, necessita de esforço, porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. Mas, quando nós fazemos isso, nós temos vitória sobre as tentações de Satanás. Então, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Se Satanás está tendo poder na nossa vida, é porque nós não estamos lutando com o nosso comandante. Esses dias eu estou lendo um livro que conta a história sobre Alexandre o Grande. E aí ele começa a questionar por que o exército dele sempre ganhava. É porque os soldados eram mais fortes que os outros? O que vocês acham? Ele fala que não. Sabe por que o exército de Alexandre o Grande sempre ganhava? Porque eles tinham um comandante muito bom. Eles tinham um líder muito bom. E aí ele volta para a nossa vida e fala assim, quem é o nosso líder? Quem deve ser o nosso comandante? Jesus. E se na minha vida eu não estou tendo vitórias contínuas, é porque eu não estou lutando com Ele. Porque se eu entendo que Jesus é o maior, o melhor exército que eu poderia estar, por que eu não estou tendo vitória? Será que é eu que estou falhando em lutar junto com Ele? Que nós possamos aprender essas lições na vida de Naamã, de entender que a fé, a perseverança, a humildade na nossa caminhada cristã é essencial. Nós carecemos todos os dias disso e a gente não tem por natureza. Então, o primeiro passo é entender isso. Nós não temos, não é natural nosso. Somente com Cristo a gente consegue. E que possamos hoje sairmos daqui decididos a entrar em qual exército? O de Cristo. Nós sabemos que com Ele há vitória, não por nós mesmos, mas porque Ele é o nosso comandante. E que Deus possa nos abençoar, que possamos ser perseverantes na nossa caminhada cristã. Porque sabemos que Deus ele nos chamou com uma missão tão linda. As 3 mensagens angélicas para pregar no mundo, para viver o que Cristo espera. E Ele só precisa que nós aceitamos estar do lado da sua batalha. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de joelho para fazermos uma oração? Maravilhoso Deus, Pai grandioso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Paizinho querido, neste momento nós abrimos a Tua palavra e vemos um pouquinho como o Senhor atuou na vida de Naamã. Que lições nós podemos aprender diante da humildade, da fé, da perseverança. Senhor, nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Hoje nós podemos estar vivendo muitas orações pelas quais nós oramos no passado, mas muitas o Senhor mudou totalmente o plano. E eu te louvo porque sabemos que o Senhor sempre sabe o que é melhor, o que é necessário, o que nós precisamos para crescer na nossa caminhada cristã. Pai,
que possamos entregar a nossa vida a Ti nesse momento, Senhor, nesse altar. Eu te coloco a minha vida e a vida de cada um que está aqui na igreja, nossos amigos que estão assistindo online. Que o Senhor e somente o Senhor possa ser o nosso comandante, Pai. Que nós tenhamos vitórias de hoje em diante, não do nosso próximo, mas vitórias sobre o nosso próprio eu. Que possamos crescer em graça, em sabedoria, que possamos aprender a dependermos mais de Ti, da Tua graça. Pai, nos batize com o Teu Espírito Santo. Nos ensine, Senhor, o que é a verdadeira educação na nossa vida, para sermos educados por Ti. Eu te entrego essa igreja nas Tuas mãos. Nos dê uma restante de noite na Tua presença. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Desde já agradecendo pelo dom da vida e pela Tua misericórdia que está conosco continuamente. É isso que eu te agradeço por tudo. Fique com cada um aqui e os acompanhe com Teu Santo Espírito, dando a cada um que está aqui os frutos que é necessário nessa caminhada. É isso que eu te peço, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Com meu Jesus.